bem-vindos a mais um Cativeiro Cast, o podcast que te tira dos seus cativeiros mentais. Gostou do nosso slogan? Como eu falo nosso, é só meu. E vamos a mais um tema, gente. Eu tinha feito um vídeo, Deus é testemunha, que eu tinha feito um vídeo na semana retrasada, eu acho, falando do tema que eu vou falar hoje. Gravei lindamente o vídeo inteiro e o que aconteceu? Sim, alienígenas removeram esse arquivo do meu computador e ele foi corrompido. Tentei 2 vezes, nas 2 vezes seguidas isso aconteceu. Ai, Catiara, porque você tá sem espaço no disco rígido, isso acontece. Quem te perguntou? Ninguém. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre essa temática que antes de você pular o vídeo ou pensar, meu Deus, eu já ouvi falar disso, eu quero já dizer que eu vou falar hoje não de adultização, porque eu acho que isso já foi muito bem colocado e a gente já tá tendo uma repercussão maravilhosa no sentido da lei, no sentido do que a gente hoje compreende, né, como agora você vai preso, que delícia. Quero falar um pouquinho do que esse vídeo delicioso aí do Fel, que esse movimento trouxe pra nós, que eu acho que tem tudo a ver com o Cativeiro Cast, porque aqui eu busco sempre falar de consciência em todas as áreas da vida, ter noções, né, do que a gente está fazendo e, por que não, noções nas redes sociais. Eu já falei disso em alguns episódios, quando eu falo sobre o que você consome, te consome de volta, e aqui eu quero pontuar um pouquinho disso. Afinal, esse gancho justamente de lembrar a pauta central que a culpa disso também é nossa. Porque cada curtida, cada comentário, cada coisinha que a gente faz de interação nas publicações que nos aparecem, mesmo como críticos, é um sinal para esse algoritmo amplificar aquilo que a gente está visualizando, seja bom ou seja ruim. Esse é o tema que eu quero colocar hoje. Eu, antes de começar, já deixo aqui rapidamente para você vir aqui no Cativeiro Cast, seja no YouTube, no Spotify, no Instagram também. Eu tô sempre lá colocando conteúdo semanalmente e que você que tá gostando desses episódios, já se inscrevendo, consegue ter as notificações em tempo real daquilo que sai aqui para você quentinho de autoconhecimento, para que você seja aí uma pessoa, né, mais consciente. E eu não sei você, tá, gente? Eu fui pega um pouco de surpresa, bastante de surpresa, com esses nomes de influenciadores, com essas pessoas que foram citadas no vídeo. Eu não conhecia nenhuma delas e posteriormente ao vídeo dele eu vi outras celebridades que também estavam envolvidas em escândalos e situações e questões que eu também nunca ouvi falar na minha vida, e é muito doido pensar o quanto a gente tem uma massa gigantesca de pessoas que são criadoras de conteúdo, e a gente não tá falando de 5 mil seguidores. Você lembra, gente, quando ser influenciador digital era você ter 5 mil seguidores? Você lembra quando era um babado, quando a pessoa tinha 10 mil seguidores e falava, nossa, a pessoa tem 10 mil seguidores, então ela pode agora ser verificada. A gente tá falando de milhões de seguidores. Não de 1 milhão, não de 2 milhões, a gente tá falando de 50 mil seguidores, milhões de seguidores, a gente tá falando de 20 milhões de seguidores. É muita gente que essas pessoas estão fomentando nas suas plataformas e obviamente que isso dá pra elas o total, sabe, a total carta branca, sinal verde para que elas continuem produzindo o que estão produzindo. É assustador. A gente tem gente de tudo quanto é nicho e, de novo, das coisas mais idiotas que você possa imaginar, com muito seguidor. Eu vou falar assim pra vocês, eu sou muito fã e adorei, desde que o TikTok entrou, o quanto a gente tem esse impulsionar do conteúdo, independente se você tinha muito seguidor ou não. Eu gostei desse movimento, porque desde que as redes sociais entraram, né, ali no Brasil, como algo muito intrínseco no nosso dia a dia, na nossa cultura, no nosso consumo, a gente ficou muito refém de, tipo assim, se você não tem muito seguidor, esquece, teu conteúdo ele não vai furar a bolha. Ele tinha ali, né, um cluster de criadores, e a partir daqueles criadores grandes, que já tinham muita repercussão, é que os conteúdos, né, vinham ali num movimento meio top-down, e ali você, pessoa pequenininha, raia miúda, você ia ali, né, tinha mais engajamento, talvez, mas assim, repercussão mesmo do seu conteúdo, você acabava que não ia ter. Com o TikTok, eu como criadora de conteúdo, e também como publicitária, achei muito interessante que a gente tinha agora pessoas que eram desconhecidas tendo essa oportunidade de que, assim, independente se eu tenho muito seguidor ou não, agora eu vou ter o meu conteúdo, né, minha criatividade ali colocada em prática, tendo uma oportunidade, uma chance das pessoas chegarem até mim pelo meu conteúdo. Olha que legal o conteúdo dela, né, tudo mais. Quem é ela? Vou lá ver mais coisas, acho, né, mais coisas interessantes e etc. Claro que essa é a premissa, e a partir disso achei muito interessante. Obviamente teve muitas pessoas, né, tiveram muitas pessoas que não gostaram disso, afinal de contas, justamente essa priorização do conteúdo versus a figura pública influencer, né? Quem era influencer e fazia qualquer merda e tinha visualizações, começou a ter um grande concorrente que era conteúdo. Então hoje a gente até tem o reflexo disso
quando os grandes, né, influenciadores, começam a copiar conteúdos prontos de outras pessoas que são pequenas e pegam pra si, etc. A partir disso, até o Felca fala isso no vídeo dele, a gente começa a ter as pessoas tendo essa criação compulsiva sobre conteúdos idiotas. Até no vídeo que eu gravei e apagou, eu comentava o quanto mexe um pouco assim comigo, quando a pessoa começa a fazer um tipo de conteúdo, vários conteúdos são idiotas, isso todo mundo sabe, mas sabe aqueles, ele parece bem inofensivo e é um assim que aparece toda hora, você vai ver sempre, quando a pessoa começa a ridicularizar, por exemplo, os seus pais. Pessoas leigas, tipo, uma tia, um vô, uma mãe, pessoas que você vê que são claramente leigas na internet, estão sendo gravadas, não fazem ideia que estão sendo gravadas, ou se vê ali um telefone, uma câmera, não entende que aquilo está sendo disseminado para uma rede social e que essa pessoa vai ser ridicularizada em massa, né? E isso é um conteúdo. Eu dei um dos exemplos, né, falando disso, o quanto eu acho um pouco, nossa, a que ponto a gente está chegando, né, por visualizações. Eu estou humilhando os meus pais na internet, eu estou ridicularizando pessoas na internet, em troca dessa visibilidade, né? O quanto isso é triste. E como que a gente, como consumidor, faz parte disso? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem, obviamente, dados, e você, pelo amor de Deus, se você não sabe disso, deixa eu te falar aqui que o Brasil é o terceiro maior consumidor, né, mundial de redes sociais. A gente passa imensas horas nas redes sociais mensalmente, né? Ficamos muito tempo nelas, somos ali recordistas, né? Quando a gente fala de produção de conteúdo, meu Deus do céu, pra quem não sabe, eu não moro no Brasil, eu moro em Portugal, e gente, qualquer lugar que você vá, que uma pessoa abra um TikTok, ela não é brasileira nem nada, mas se ela abrir um TikTok, o que tem de vídeo brasileiro que chega aqui, o que tem de criador de conteúdo que chega aqui, então assim, não sou totalmente hater da internet porque ela deu visibilidade para pessoas que antigamente, você lembra como é que era conseguir ser famoso? Lá nos primórdios, você tinha que ter a sorte de, sei lá, Deus, assim, talvez você apareça numa reportagem e aí você ir para uma TV ou um empresário te ver, te conhecer e te impulsionar, mas tudo começava pela televisão. E quantas pessoas tinham oportunidade de começar pela televisão? Quase ninguém, né? Então a gente vê que pessoas são conhecidas hoje, até fora do Brasil, pela internet. Ó, que delícia! Isso é muito legal, isso é muito positivo. Mas a produção é tanta, que parece que acaba a demanda e as pessoas começam a criar coisas que são não necessariamente as melhores coisas do mundo. E onde que tá a pecinha-chave que eu quero trazer aqui no conteúdo do Cativeiro Cast? É o quanto a gente tem parte nisso. Qual é a sua, a minha, a nossa responsabilidade como consumidores e até criadores nas redes sociais? Eu acho que eu e qualquer pessoa que hoje está nas redes sociais, eu falo porque eu tenho vários amigos e você provavelmente também. Hoje é muito fácil que você tenha vários amigos, né, que são criadores de conteúdo, né? Eu tenho vários amigos que, sei lá, ou criam conteúdos de jogos, ou criam conteúdos de dieta, né, de treino, ou mesmo de conhecimento do mundo publicitário, né, dicas ali profissionais, tudo. A gente tem várias pessoas hoje, né, que entenderam que esse é um business, né? A internet é um business. Inclusive, quem já tinha um business teve que aderir a isso também. Eu falo porque ali no início, né, que eu fui depois de estagiária para o mundo publicitário efetivamente, né, eu pude ver, assim, face a face, aquele pequeno empresário que sempre teve o seu negócio e sempre vendeu e daqui a pouco ele tem que virar da noite pro dia um influencer, né? Daqui a pouco ele tem que criar conteúdos na internet. Então, mesmo a pessoa que já tinha um business, hoje ela tem que incorporar esse business também para a internet. Eu tenho um vídeo, eu até vou ver se eu acho, se eu achar eu vou colocar ele aqui em algum lugar. Esse vídeo, sei lá, a gente deve ter assim uns 15 anos atrás. É um vídeo meu quando começou esse negócio de influenciadora no Brasil. Eu lembro que eu fui uma tremenda hater, porque eu fiquei tão abismada com essa ideia, eu fiquei assim, é sério? Porque eu era do time que não foi criado com internet, eu era do time que não foi criado com tecnologia, que foi ter um smartphone lá depois que tava todo mundo já tendo, sei lá que tipo de celular que as pessoas tinham, e eu tava começando a ter um telefone com tela colorida, que ainda não era considerado um smartphone. Então demorou muito tempo, eu cheguei muito atrasada, já dei esse contexto pela questão econômica da minha família, né? Então pra mim a ideia de alguém ganhar dinheiro com a internet era absurda, como ainda é pra muitas pessoas, né? Eu ficava, gente, como assim? Nossa, que grande absurdo. E nesse vídeo eu falava disso, né? Nossa,
what the fuck, ser influenciador e tal. Eu acho que na época o nome ainda era influenciador, porque agora a gente fala criador de conteúdo, né? E eu tava hater mesmo nesse assunto. E olha só, eu lembro que sem querer esse vídeo de mim falando mal de influencers deu uma boa visualização, assim, porque na época, ai gente, juro pra você, se em vez de falar mal de influencer eu tivesse continuado, nem que seja pra falar mal de influencer, mas eu tivesse continuado na internet, surfado naquela primeira onda do algoritmo entregando o seu conteúdo pras plataformas de uma maneira assim, livre, leve e solta, mas tudo bem, tive meu processo, demorei pra entender, tudo mais, porque assim, ó, quem surfou, surfou, e são os grandes nomes que a gente conhece hoje, né, porque eu tenho uma outra página também, só a título de curiosidade pra vocês verem e se relembrarem o fenômeno que era a internet antigamente, também foi há uns 10 anos, mais talvez. Eu fiz uma página, gente, de humor para cartório, que era o que eu trabalhava na época. E, gente, assim, ó, eu fiz um post que do nada ele viralizou. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas o sabor, gente, o sabor de você ter um conteúdo viral, que você coloca o conteúdo e a cada refresh que você dá na página, você tem mais não sei quantas mil curtidas, mais não sei quantos mil comentários e compartilhamentos, mais não sei quantos mil seguidores. Juro, eu acho que eu saí de... Nossa, eu acho que tinha menos de 100 seguidores, eu acho. E eu fui pra quase 50 mil seguidores no Facebook, que na época eu fazia só no Facebook. Então, assim, era um mundo naquela época que era muito fácil de você adentrar, né? E hoje a gente tem todo mundo fazendo isso, né? É super comum, como eu falei, você ter amigos. Eu mesma hoje tô na internet. A gente vê que é algo que, assim, a internet ela não é só para idiotices. Obviamente que não, evidentemente que não. Mas o que vai evidenciar e potencializar merdas como essa que a gente tem sido denunciados, né, como por vídeos como o do Felca, é o que vai importar. Eu vou falar assim, até dei o exemplo, né, do o quanto o conteúdo do Brasil, ele é muito do meme, né? Acho que outros artigos aí vão sempre te trazer com muito mais bagagem, né, assim, científica, o quanto a gente tem essa potência no humor da internet, o quanto a gente tá em peso, sempre unido pra dar risada e tudo vira, né, uma grande piada, mas o quanto esse mesmo jeitinho de fazer piadinha com tudo acaba dando força para aquilo que também é negativo. Eu vou dar um exemplo, né, gente, quando a gente fala lá da Melody, gente, a Melody, eu lembro que ela era uma piada pra todo mundo. As pessoas faziam piada com ela. As pessoas falam, olha essa criança que quer ser. E eu não tô falando de adultização agora, né? Porque eu acho que, de novo, já foi muito bem pontuado pelo Felca. Mas eu lembro que as pessoas faziam piada com ela. E essa piada dava, na verdade, pra menina mais visualizações. E com mais visualizações, ela continuava relevante. Você comentando, nossa, que ridícula. Ou comentando, linda, arrasou, por deboche ou não. Era comentário, era curtida, era visualizações. E as pessoas gostam de seguir os outros pelos motivos mais incabíveis do mundo. Um outro exemplo que eu amo de paixão, gente, agora eu já não lembro se foi esse ano ou ano passado, eu acho que pode ser que foi esse ano, o caso da menina que não quis ceder o seu assento no avião e tarará. Gente, essa menina saiu de, sei lá, sou uma Harris mortal como todo mundo, vamos supor que a menina tinha, sei lá, 1000 seguidores, e do nada virou milhares de seguidores. E ela tinha zero tato com a internet, com conteúdo, ela não tinha, né, todo esse aparato midiático para comunicação dela, ela era uma pessoa que, normal, gente, posto minhas coisinhas, tenho minha vida, eu nem mexo com nada de internet. Então eu vi, quando eu entrei ali no perfil dela, que eu vi o primeiro post falando assim, ai, marca tal faz parceria com a menina do avião, eu falei, nossa, mas por que uma marca, né, como publicitária, mas por que uma marca vai entrar em contato com essa menina? Tipo, ela já tem público pra isso? Fui lá ver, tinha muito público. Público, amigos meus estavam lá, eu fiquei, gente, o que esses 10, 20, 30 amigos meus estão seguindo essa menina? Ela vai postar o quê de mais maravilhoso? O que agora ela vai em todo avião roubando o lugar das crianças? Agora ela vai roubar o lugar em ônibus? Agora virou conteúdo dela? Tipo assim, é engraçado isso, né? Como esse fenômeno de agora o holofote tá no fulano, agora o holofote tá no Beltrano, agora o holofote tá não sei onde. E quem tá apontando o holofote, às vezes a gente tem uma consciência de que é um terceiro olho, um terceiro universo, um sistema lá em cima, mas somos nós. Isso é incompreensível. Extremamente incompreensível. Como é que uma pessoa pega um negócio e fala, ó, gente, isso aqui é engraçado. Vamos concordar, todo mundo, porque é isso que o conteúdo da internet brasileira é, né? Alguém pega aquilo, aponta e diz assim, gente, isso aqui é engraçado, ou isso aqui é muito bizarro, ou isso aqui... Alguém aponta, alguém traz, tenta puxar pra cima pra
ter evidência. Gente, vamos evidenciar isso aqui, seja por ser engraçado, por ser bizarro, por ser... seja o que for. E aí as pessoas aqui vão tomando pra si e trazendo esse sim é muito relevante, quer dizer, sim é muito engraçado, sim é mesmo absurdo, ou não, eu discordo, mas é a gente que vai mantendo isso cada vez mais relevante. E é isso que nesse vídeo eu quero trazer pra você a consciência da internet. Ai, gente, eu vou falar assim, pra mim eu não consigo, não entra na minha cabeça, eu já falei isso em outros vídeos sobre outros temas, não entra na minha cabeça que as pessoas não entendam como a internet funciona. E eu não tô falando de algoritmos ocultos do Instagram pra você crescer seguidor, eu tô falando dessas bobajadas de coach de social media. Eu tô falando de pessoas leigas que só consomem mesmo, tô falando de criador de conteúdo. Gente, o que eu tenho, sabe, no meu círculo de pessoas assim que são pessoas inteligentes, estudadas e até talvez da área mesmo de comunicação, e elas parece que esquecem que a interação que elas têm nas redes sociais, e eu vou explicar como se você não soubesse, é determinante para aquele conteúdo continuar existindo. Eu vi um post outro dia que a menina falava bem assim, fui nos meus seguidores, na verdade, fui lá ver quem é que eu tava seguindo, a menina falou, e eu percebi que eu tava seguindo um monte de influencer que, de verdade, não faziam diferença nenhuma na minha vida, e eu resolvi entrar nos perfis dos meus amigos, porque isso você vai concordar comigo e passou a acontecer muito. Gente, a gente abre o Instagram ou a rede social que você usa aí, nem que seja o YouTube, o Facebook, sei lá, a gente entra nessas redes sociais e não tem mais as pessoas que a gente costumava ver. A rede social, ela não é mais social, ela tem hoje um papel, né, artigos vão complementar isso, ela tem um papel de marketing, né? Ela tem um papel eu tô entrando numa vitrine de loja, hoje eu tô entrando nas redes sociais para ver publi, eu tô entrando nas redes sociais hoje para ver um produto que vai estar sendo usado, que vai ter um review, que a blogueira vai estar usando, a roupa do momento, a música do momento, o filme que eu devo assistir, mas a gente não vê mais os nossos amigos. É absurdo isso, né? Quando a gente vai ali no Instagram, que ele mostra assim, quais são os perfis que você mais interage, né? Quais que mais aparecem no seu feed. Pô, eu fico muito puta com o Instagram quando ele começa a esconder os meus amigos e colocar páginas no lugar dos meus amigos. Aí o que eu faço? Eu tenho uma dica que eu vou compartilhar com você também. Cara, de tempos em tempos, vai parecer idiota, mas funciona. De tempos em tempos, se lembre de entrar lá no perfil dos seus amigos, e principalmente dos que você tem interesse, que são seus amigos próximos, entra mesmo, tá, gente? Pesquisa o nome do seu amigo, entra no perfil dele, caso você tá sentindo que sumiram os seus amigos do seu feed, tá? Entra lá e começa mesmo, fala, amigo, tô parecendo esquisitona, vai ter uns likes aí meio perdido numas fotos antigas tua, mas eu tô relembrando o algoritmo que o teu perfil é relevante pra mim. Porque o que tá acontecendo hoje é que a gente tem tanta página de meme, ou mesmo não só meme, né, a gente tem também muita, depende do que você vai consumir, eu já vou falar disso, o quanto a gente tem páginas de conteúdo, mas não tem os nossos amigos. Nossa, o que tem no meu perfil? Sério, se eu abrir aqui agora, que agora eu tô gravando com o meu telefone, mas se eu entrar agora, a primeira coisa que vai abrir vai ser um perfil de alguém que não é meu amigo. Então, de tempos em tempos, faça esse exercício. E no post que eu vi, a menina falava isso, cara, eu parei de seguir influenciadores e eu trouxe relevância porque eu até redescobri e em alguns casos, né, me relembrei que eu tenho amigos que estão nesse caminho da criação de conteúdo. Então, por que ao invés de eu seguir, sei lá, quem do ramo fitness, pô, tô com vários amigos meus aqui que estão fazendo conteúdos bem interessantes sobre vida fitness, né? Ou mesmo, cara, eu vou impulsionar, porque se o meu amigo tá fazendo isso, é um projeto dele, é um trabalho dele, tá levando isso a sério, deixa eu ser o primeiro a apoiar os meus amigos nesse tipo de conteúdo e não apoiar e impulsionar, ajudar, né, a trazer relevância para um vídeo de uma desconhecida que já tem não sei quantos mil seguidores e que não tá nem aí pra minha existência, né? Eu achei muito interessante esse vídeo e te recomendo fazer isso também, né? Eu, na menor produção de conteúdo que eu vejo algum amigo meu começando, ou até quando não é produção de conteúdo, sabe aqueles nossos amigos que são mais low profile? E eles postam uma fotinha, eu já tô a primeira lá, ai, linda, tô parecendo aquela senhora, sabe? Linda da tia, saudade, vamos marcar um café. Eu sou assim nas redes sociais. Então apoie as pessoas certas e os conteúdos certos. Essa coisa da consciência do seu comportamento digital
daquilo que você está consumindo como conteúdo, ele faz parte de uma vida onde você está vendo o que está fazendo. É lembrar que o seu like não é só um like, que seu compartilhamento não é só um compartilhamento, que nem que seja assim compartilhar em modo mensagem para outra pessoa, qualquer botão que apareça naquela tela quando você vê um conteúdo, e até se você não clicar em botão nenhum e só continuar vendo aquele conteúdo, o seu tempo de tela naquele conteúdo já é uma afirmativa ou uma negativa para aquele conteúdo, para aquele algoritmo entender: pera, eu devo continuar entregando esse conteúdo ou não? Não, Catiele, eu compartilhei, mas eu compartilhei para falar que é um absurdo. Não, eu comentei, mas eu comentei para falar isso não... Entenda que isso continuará propagando aquele conteúdo mais para frente. Continuará alimentando aquela bolha, né? O ideal dos ideais seria a gente ignorar coisas idiotas para que essas coisas idiotas morressem na casca. Né, que a gente não tivesse isso se aflorando e ganhando cada vez mais espaço. Eu, como uma pessoa, vou falar pra você bem sinceramente agora aqui, abrindo meu coração no Cativeiro Cast. Quando eu decidi fazer conteúdo de autoconhecimento, veio primeiro a ideia do podcast, né? Se você vir aqui no perfil, você vai ver que os primeiros conteúdos, eles eram uma coisa assim meio... não tinha muito um tema, né? Eu até trazia isso como um mote, assim, do podcast, né? Eu falo de temas variados, porque acho que consigo falar de temas que são bastante variados. E aí eu falava de umas coisas engraçadas, às vezes convidava uns amigos meus pra falarem de coisas aleatórias, etc. Mas chegou um momento que eu falei, não, pera lá, deixa eu me organizar, porque agora não vai ser mais esporádico. Até já comentei num videozinho de 5 anos do Cativeiro Cast, que no começo era um hobby, então eu fazia assim, às vezes um vídeo aqui, um vídeo não, né, na época era só áudio, um episódio aqui, um episódio ali, mas no momento que eu falei, cara, isso é sério, eu realmente quero trazer isso como um propósito, como uma coisa minha, um projeto meu, eu preciso que ele tenha frequência, e para ter frequência, eu, Catiele, hoje não consigo depender que eu vou ter sempre convidados comigo, eu preciso ter conteúdos que eu possa falar mesmo sozinha. E qual é esse conteúdo que eu posso falar mesmo sozinho? O que hoje é super fácil para eu falar? É autoconhecimento. Eu sou viciada em autodesenvolvimento, eu sou viciada em reflexão, autorreflexão, autoanálise, eu sou viciada em comportamento das pessoas, né, em psicologia, né, todo esse universo. É o que eu gosto de fazer, é o que eu faço para minha vida e é o que eu posso trazer de ferramenta para as pessoas, é começar a compartilhar com elas aquilo que eu, na minha própria busca, tenho feito. E aí você olha pra isso e, gente, isso é a contramão do que a gente tem hoje na internet. E eu já sabia disso. Às vezes eu tento pegar um gancho aqui ou ali numa fofoca meio tosca, mas eu vou te falar, todo criador de conteúdo hoje que tá no ramo da educação, seja ela, né, científica ali, estou ensinando, sei lá, matemática, estou ensinando uma língua nova, estou trazendo um conhecimento, não sei, de geografia, seja o que for, né? Quando a gente fala de conhecimento didático aqui nas plataformas, a gente sabe que a gente está nadando contra a maré, né? O TikTok, para quem não sabe, ele na verdade sempre teve um viés mais educativo. A ideia do TikTok era justamente que as pessoas começassem a buscar como fazer isso, por que aquilo é aquilo. E esse movimento deu tanto certo que a gente tem as novas gerações pesquisando as coisas no TikTok ao invés do Google. E depois de um tempo, o próprio Google vinculando os vídeos do TikTok como resultado de pesquisa. Eu sou bem jovem, eu uso o TikTok para pesquisar as coisas porque eu sou jovem. Mas a gente sabe que o que veicula mais? Me diz agora o que viraliza mais. Eu agora aqui de biquíni pra você dançando uma dancinha, ou falando de uma fofoca que tá em alta, ou eu vim aqui e te dar instrumentos, né, ferramentas para que você gradativamente na sua vida faça escolhas melhores, mais conscientes para ser um ser humano melhor e a gente construir juntos uma sociedade melhor. Tempo na tela. Mas é um trabalho assim de você acreditar muito no que você tá fazendo. Eu sigo, pra quem não segue, recomendo muito, o Tempero Drag, né, com o Gui. E eu vou te falar, gente, às vezes eu vejo alguns vídeos, assim, que ele faz, e eu vou falar ela, porque fica o personagem da Rita, né? E a Rita faz, e aí ela mesma, você sente que ela tá, tipo, desesperançosa, mas ela já tem o canal há 10 anos, né? Mais de 10 anos. E às vezes ela parece que ela fala pra gente, mas na verdade tá falando pra ela mesma. Que é o quê? Poxa, eu estou há mais de 10 anos como professora, né? Literária e tudo mais, eu estou há mais de 10 anos fazendo esse conteúdo
como professora, né, pessoa qualificada para falar disso, para trazer consciência para as pessoas política, para que as pessoas, eu acho maravilhoso que ela fala assim, né, para as pessoas se organizarem politicamente, para que aí elas consigam fazer escolhas melhores. Então esse trabalho do educar, ele é gradativo, ele é grãozinho por grãozinho, e ele passa reto naqueles vídeos que as pessoas querem ver rápido. Por mais que você pegue um recorte, né? Ai, e a gente tenta de tudo, tá, gente? Eu quero falar que nós aqui do educacional, a gente tenta de tudo. Ai, a moda agora é hopecore, faz esse formato. Ai, agora a moda é vídeo curto, faz o curto. Não, mas agora voltou, é longo. Não, agora você faz mais se movendo. Não, agora você fala só com a câmera. Gente, a gente tenta de tudo. Mas a bem da verdade é que quando a gente fala desses criadores, e se você é um desses criadores também, gente, a gente se pega nas mãos aqui e acredita no que a gente tá fazendo, porque ou é isso, gente, eu falo com os 1000 seguidores aqui que eu tenho, e gratidão por vocês, né, quase 2000 seguidores que eu vou chegar aí, obrigada, né, por estarem aqui, porque quando a gente às vezes pensa, e eu falo muito pra mim mesma, tá, gente, por mais que fosse 30 pessoas que eu tô falando aqui, poxa, 30 pessoas ainda é uma sala de aula inteira que tá me ouvindo, né, que dirá 1000, 2000 seguidores que estão aqui, né, que vê a minha carinha passando, nem que seja com uma thumbnail aqui no seu YouTube, e graças ao bom Deus eu te agradeço se você clica e fica, tá bom? É esse trabalho que nós sabe, desse movimento do didático, da consciência, da munição intelectual, estamos aqui, olha, a trancos e barrancos, porque a bem da verdade mesmo é que às vezes se você é uma pessoa que só pensa, não acredita no seu trabalho e só quer viralizar, o mais fácil mesmo é você se encher de Nutella numa banheira. Esse é o fácil, esse é o mais fácil, né? É o que eu acredito, é o que eu vou ficar em paz comigo mesma, né? Tipo assim, nossa, é isso que eu tô fazendo e tal. Não é o que eu gosto, né? Não é o que faz sentido pra mim. Ai, mas dá certo pro fulano, dá certo pra Beltrana. Eu vou morrer se eu fizer isso, gente. Posso até ganhar dinheiro, mas vai chegar uma hora que eu vou falar assim, mano, que bosta eu estou fazendo. Então, assim, o que eu quero trazer pra você de consciência nisso? Saiba que qualquer like, qualquer interação que você tá tendo, você está falando pra plataforma que aquilo ali, ele merece chegar pra todo mundo. Você tá fomentando esse pensamento, né, essa ideiazinha que tá ali flutuando, que alguém colocou um holofote, você tá ajudando esse holofote a continuar aqui. É por isso que quando a gente vê, cara, tem cada vídeo viral que eu fico assim, ó, com uma lupa. Onde é que tá a graça? Que não entendi. E não é nem sobre gerações, né, Catiele, você não entende o flop talk mesmo. O flop talk é um movimento aí de humor, eu tive que estudar, tá, gente? Aí você não entende o humor e tarará. E a gente tem essa, eu ia falar memetização, mas memetização é uma outra palavra que significa algo totalmente diferente. Mas a gente tem essa cultura dos memes, né? Nossa, quem nunca conversou com aquelas pessoas que a cada 2 palavras que a pessoa fala é meme? Assim, eu não duvido quantas pessoas possam ser inteligentes, etc, etc. Mas eu não acho que isso é uma coisa que contribui para uma bagagem de construção, assim, mais crítica que a pessoa tenha. Porque é tanta merda na cabeça da pessoa que você entende que, assim, ó, quando a gente se enche de um negócio, é muito mais fácil que no meu dia a dia eu vou soltar um meme do que soltar uma reflexão. Então, assim, gente, esse exercício não só do interagir com as publicações, mas você entender quem é que você segue, gente, pra quem é que você tá dando a tua tela. Se você soubesse, eu vou te falar como publicitária, se você soubesse quanto é caro a gente chegar na tela do teu telefone, do teu computador, foi-se o tempo, como eu disse, foi-se o tempo que as coisas eram orgânicas, foi-se o tempo que se você me seguia, você ia ver meus conteúdos. Hoje isso não acontece mais. Se você não sabia disso, eu vou te falar, a plataforma hoje ela entrega, sei lá, para 5, no máximo 10% dos seguidores dela de maneira orgânica. Olha que absurdo, quer dizer, as pessoas estão me seguindo e mesmo quem me segue não vai ver o que eu tô postando. Por quê? Porque eu tenho que pagar para a plataforma entregar uma coisa que as pessoas já têm interesse. Então a gente tem um monte de conteúdos excelentes. Eu tenho um amigo que ele era meu professor, hoje a gente tem um coleguismo, assim, pareceu até que eu falei de um jeito, parecia que ele tinha um caso, né? A gente tem um negócio, não, nada a ver, gente, ele é casado, ele é maravilhoso, que é o professor Noslen. Se você não conhece ele, siga, ele é incrível, eu tive aula com ele, acho que, se não me engano, 2 vezes, que eu acho que fiz cursinho 2 vezes. Ele é maravilhoso, eu nunca vi uma pessoa assim que é tão entusiasta no que faz, ele adora a língua portuguesa, ensina de uma maneira
muito engraçada, é um prazer você conseguir ver uma pessoa ao vivo, que ela é incrível e brilhante, e ela traz isso, né, pra uma construção do projeto dele, que foi as redes sociais. Ele chegou muito depois, assim, quando eu fiz cursinho lá atrás, ele foi lá pra frente que ele começou a fazer o canal, e hoje ele tá com mais não sei quantos milhões aí de seguidores, já ganhou várias placas do YouTube. Eu fico super feliz com conteúdos assim que estão indo pra frente. E te trago esse exercício também, para que você entenda, quando você tá ali scrollando, né, passando ali o dedinho na tela, pode ser vídeo curto, ou seja o que for, tenha essa atenção também de trazer relevância para aquilo que é relevante, para aquilo que às vezes eu sei que a gente esquece, às vezes eu tô passando por um vídeo e eu falo, poxa, mas esse vídeo aqui, já passei, né, o vídeo, por exemplo. Aí eu penso assim, nossa, mas esse vídeo aqui que a pessoa fez foi interessante, eu vi esse videozinho por um tempo, olha que legal, a pessoa trouxe vários dados, deu pra ver que a pessoa estudou pra fazer esse vídeo, ela teve um trabalhão de edição no sentido assim de trazer essas informações que são tão complexas, ela tentou fazer uma coisa assim tão, sabe, palatável assim, para que as pessoas entendessem um assunto grandioso de uma maneira mais simples, ela teve esse cuidado, ela, sabe, você vê a intenção da pessoa fazendo os vídeos. Eu sempre corro lá e dou like, ou eu vou lá e compartilho. Eu amei, glória ao bom Deus, que o Instagram ele tava testando aquela ferramenta do repost. Aí ele testou, aí ele tirou. Quando ele colocou, eu amei, aí depois ele tirou, eu falei, não! E agora ele voltou para a glória de Deus. Eu amo o repost, porque aí o repost, ele me permite trazer o compartilhar daquele conteúdo sem precisar ser nos meus stories. Como eu compartilho o Cativeiro Cash, eu já tenho toda hora no meus stories os meus conteúdos. Então, se eu coloco mais conteúdo nos meus stories, fica aquela salada, aquela coisa muito louca. Então eu amei que ele voltou, e aí eu faço questão, cara, quando eu vejo que é um conteúdo foda, assim, que eu assino embaixo, e eu não só dou like ou mando em off pros meus amigos, eu vou lá e trago esse repost. O TikTok também permite agora fazer isso, graças a Deus. Então sempre que possível, gente, que você vê que é um conteúdo que, cara, é um conteúdo que vale a pena, são pessoas que estão ali de maneira didática, que foram estudar para te trazer esse conhecimento, que montaram, que se prepararam, que, sabe, estão ali para te trazer o melhor, não é dancinha, não é a puta que pariu, gente, é uma coisa foda. Não esquece de ir lá e dar um like. Ai, Catiele, então a gente agora só vai poder ficar vendo vídeo de autoconhecimento? Vídeo de, sei lá, de aprender, vídeos didáticos? Eu não posso mais relaxar? Poxa, eu gosto de estar na internet pra relaxar, pra curtir um pouquinho aquilo que, né, eu tenho de tempo livre pra, sabe, descomprimir, pra ficar assim leve. Não é que você não pode consumir isso, gente. Só que presta atenção naquilo que você tá ensinando o teu cérebro, que é o gostosinho. Eu já falei disso lá no episódio sobre o vício de dopamina. Não é mais um tema novo quando a gente fala, né, do apodrecimento cerebral, né, do brain rot, o quanto a gente está condicionando sem nem perceber o nosso cérebro, essa merdinha de vídeo curto. Então pega isso, gente, como algo que você tá vendo acontecer. Como é que... Juro por Deus, é tão triste a gente ver amigos, pessoas próximas, eu já fui uma pessoa dessa, estão ali em episódios de ansiedades, depressões, tomando remédio, terapia, papapá, e a pessoa não consegue se ver contribuindo, né, colocando a última pá de cal em cima dela mesma, vendo merdas na internet. Nada que agrega, porque acostumou o cérebro que o legal é ver merdas. O legal é merdas. Não aceite isso, gente. Ai, mas eu gosto desse ponto, então vai se fuder. Juro por Deus, é esse tipo de comportamento que elege pessoas idiotas na internet como a gente tá vendo agora. Influenciador da puta que pariu, bate o carro e não sei o que. Quem é essa pessoa, meu Deus? Como é que essa pessoa tem tantos seguidores? Então, assim, é esse pensamento crítico e consciência que eu quero, pelo amor de Deus, como eu falo em tudo, tô falando muito pelo amor de Deus, né? Hoje eu tô muito clemente. Mas é esse tipo de consciência e noção que eu quero e clamo para que você tenha. Não é só um videozinho, gente. Você é louco de achar isso. Né? Não preciso nem te lembrar que nós na internet somos um produto, que a nossa tela é algo precioso. De novo falando que nós, marcas, né, pagamos horrores pra estar aqui. Então, assim, tudo é um produto, você é um produto. Entenda isso. Não é só um videozinho, pare de viver na Disneylândia aí. Tenha atenção com o que você está divulgando. Rogo para que você... Hoje eu tô assim, rogo, clamo, aleluia, tô assim, tô pastora do resgate das redes sociais com uma rede que é social. Veja quem você tá seguindo, veja aquilo que você tá consumindo. Não esqueça de interagir com aquilo que você acha que é relevante. Gente, eu faço a maior questão do mundo quando eu vejo, tipo assim, a pessoa às vezes é pequenininha, ela tá com um pouquinho, porque eu sinto às vezes que a gente tem um trabalho assim meio influenciável no sentido de, é um vídeo que aparece pra mim, eu olho lá e a pessoa tem muito seguidor,
tem muitos likes e a pessoa é verificada. Aí parece que eu faço questão de dar mais atenção porque ela é verificada e porque ela tem muitos likes. E eu vou te falar, eu já esbarrei em vídeos incríveis que eram de pessoas com poucos seguidores e poucas interações. Então assim, ó, eu nem acompanhei se depois aquilo repercutiu, mas tipo, eu fiz a minha parte de dar o meu like. Poxa, foi um vídeo super interessante, a pessoa que se embasou em coisas interessantes, falou de coisas que pra mim são relevantes, de autoconhecimento, pra que a pessoa evolua, se desenvolva. Vou fazer questão que não interessa se eu sou o 5º like nesse vídeo, não interessa se a pessoa tem 1000 seguidores, achei aqui que ela mandou bem, não me interessa quem ela é. Tenha esse cuidado, gente. Muitas pessoas falam disso, né, desse assunto, e eu não preciso nem falar, mas preciso sim, parece que eu preciso, o quanto a plataforma, né, muitas plataformas ainda caem na questão racial, gente. Eu não sei se você sabe, tá? Mas existem conteúdos que às vezes o criador do conteúdo é uma pessoa negra. Não viralizou muito com ela, não. Teve um hypezinho até chegar numa pessoa branca que vai reproduzir aquele vídeo igualzinho, e aí essa pessoa branca assim é que vai ter relevância, vai viralizar, vai virar... Essa é uma reclamação constante nas redes sociais. E eu sempre procuro ter esse cuidado. Às vezes eu vejo que é um perfil pequeno, que tá trazendo um conteúdo legal, e você vai ver, tipo assim, nem tá tão com tanto like, porque você vai ver a pessoa, tipo, é negra. Tenha esse cuidado de olhar. Vai lá e dê like, gente. Não esqueça, pra você pode parecer, ai, Catiele, mas eu vou dar like, não interessa se a pessoa é negra ou blá blá blá, é só pelo se eu gosto ou não. Mas se você gostou, então aí é cuidado redobrado. Se você gostou e viu que a pessoa ali tá com pouco seguidor e tá falando coisa foda, deixa o seu like, gente. Porque a plataforma é racista. Ela é. Isso não é nem eu, Catiele, falando. Pode perguntar pra qualquer pessoa aí que produz conteúdo, que tá o tempo todo fazendo conteúdos falando disso, né? O quanto ela é sabotada pelo próprio algoritmo. Eu faço sempre a questão de ir lá e, tipo, curtir. Ah, mas é uma cantora que começou agora. Eu curto ela, eu sigo ela, eu compartilho ela para que ela tenha relevância. Então, jogue a favor de pessoas que valem a pena você jogar a favor dessas pessoas. Uma coisa que eu uso muito as redes sociais e eu te aconselho também, às vezes eu vejo as pessoas virando assim meio que inimigas das redes sociais, que eu também acho que vale super a pena você ter aquele momento, né? Tem pessoas que às vezes assim, saem das redes sociais, agora eu não tô mais no Instagram, eu não uso mais o TikTok, eu desinstalei e tarará. Eu não sei te explicar assim, né, como é que isso funciona. Eu acho que eu fiz isso uma vez, foi um mês que eu testei, eu queria testar assim como é que era eu ficar um mês sem Instagram. Mudou um pouquinho, só que assim, eu sinto que a gente ainda quer falar com as pessoas, então assim, eu já uso muito o meu WhatsApp. Passei a usar provavelmente muito mais, né, muito mais. Até inclusive essa questão das pessoas não postarem mais no feed é culpa do WhatsApp, segundo aí estudos, né? Essa questão da gente se sentir muito exposto tem feito as pessoas partilharem suas fotos muitas vezes ou só nos stories ou bem rapidinho ali no WhatsApp para um grupo de amigos e pronto, acabou. Então eu senti que pra mim essa coisa de ficar sem rede social não mudou muito, mas algumas pessoas relatam que gostam. E tem gente que aderiu isso pra vida, não é só um momento. A pessoa realmente não quer mais saber de rede social. Tem até algum levante aí que a nova geração Z e futura, também já tá, tipo, cansada dessa hiperexposição e já estão saindo fora disso. De qualquer forma, uma coisa que eu gosto de usar a rede social, uma vez que eu já estou nela e que vou ficar nela, é educá-la para mostrar coisas que é do meu interesse. Então, por exemplo, agora eu decidi que eu vou estudar francês. Então eu vou lá na lupinha e eu coloco, sei lá, dicas de francês. Como falar não sei o que lá em francês, francês para iniciantes, ou comecei a aprender a nadar, fazer natação. Natação para iniciantes. Gente, eu começo a jogar junto com esse algoritmo, que é uma coisa que eu não sei se você faz, mas você pode fazer. Inclusive quando você faz, às vezes você tá aí sem saber mas por que o meu algoritmo, ele me mostra umas coisas tão XYZ? Porque você clicou lá. É ter noção do que você tá clicando. Porque os thumbs, né, essas imagenzinhas, miniaturas que aparecem pra gente, são justamente para chamar a tua atenção. Trazem ali uma coisa meio sensacionalista, uma coisa assim que vai buscar lá no nosso inconsciente, muitas vezes, essa vontade, essa curiosidade de ir lá e interagir com isso. Então, cuidado com isso, né? Tipo, cuidado com o que você tá ensinando ao algoritmo e jogue ao contrário, né? Em vez de pesquisar lá, a música de não sei quem, a dancinha, sei lá o que lá, pesquisa as coisas que você quer aprender. Né, livros de economia, história do Brasil, começa a mergulhar nisso. O meu hoje, se você entra, eu até brinco que eu acho que o TikTok, ele acha que eu sou um homem gay, negro, cantor, escritor,
meio políticozão, assim, no sentido de pautas, né, políticas, sociais, e que mexe com terapia e também um pouco de astrologia. Acho que ele dá uma mesclada, ele acha que eu sou essa pessoa. Porque ele me mostra isso. Então, assim, você pode fazer com que o algoritmo ele trabalhe pra você também, né? Eu até já falei disso lá no podcast, nesse episódio que eu tava falando de você educar, né, as suas redes sociais. Gente, o fato de você ser uma mulher ou ser um homem nas redes sociais também vai mudar isso, né? Eu já fiz uma vez um perfil pra um amigo meu e eu fiquei pasma com... Eu não postei nada, eu não consumi nada, eu não apertei nada. Só o fato de eu avisar a rede social que eu era um homem, ela já começou a me entregar videozinho e perfilzinho de mulher pelada dançando. Então, assim, você que é homem e tá vendo esse vídeo, atenção redobrada pra você, meu amigo. Atenção redobrada. Não se canse, embora possa ser cansativo, de quando você vê esse tipo de conteúdo, não só não clicar, não interagir, não gastar tempo olhando para aquilo e rapidamente, como o Felca falou, né, denunciar esse tipo de conteúdo, ocultar da sua timeline e não deixar que isso apareça mais. Eu acho que o TikTok, eu não sei se o Instagram também, ele tem colocado assim uma opção que é: você gostou desse conteúdo? Ou você, né, tipo, quer que eu continue mostrando esse conteúdo, que eu pare? Interaja com isso negativamente, falando: olha, não gostei, não quero, oculte, tire, denuncie, mas não deixe mais isso se enfiar na sua mente, gente. Assim, gente, é fogo e gasolina, né? Você pega ali esse conteúdo extremamente sexualizado, num ambiente que tá totalmente descontrolado, e você ali, tipo, viciadão em dopamina, só, claro, tipo, sim, vendo lá as meninas, vendo não sei o que. Então, crie conteúdo, crie consciência, você é homem que tá vendo isso principalmente nesse tipo de conteúdo que tá aparecendo pra você, de mulherzinha de biquíni. Eu até lembro que uma vez um homem, não vou citar quem, falou assim: eu escolhi o Instagram porque só tinha putaria aparecendo pra mim, e eu fiquei assim: nossa, pra mim não aparece putaria no Instagram. Aí ele falou: não, pra mim aparece, né? Então, assim, é aquela coisa, clicou em uma, filho, vai ficar aparecendo pra você pra sempre. Então, crie essa consciência para que você retome o seu poder aqui, gente, pelo amor de Deus. É o teu telefone, é a tua tela, é a tua atenção, é o teu tempo, né? É a tua mente que tá sendo enchida, invadida disso. Então vamos juntos resgatar a nossa autonomia nas redes sociais e, gente, que delícia o poder desse vídeo aí do Felca, movendo, né, todas as autoridades, movendo, seja o dono da rede social, seja as políticas internas nacionais, sobre como essas plataformas podem ou não permitir coisas. Gente, eu vou te falar assim, se alguém me perguntasse antes desse vídeo se era possível isso acontecer, eu ia ser a pessoa mais pessimista falando que não. E olha só, e eu mordei minha língua e trouxe uma grande esperança para que a gente retome, né, essa autonomia do nosso poder ali de consumo nas redes sociais e que a gente possa apoiar cada vez mais esse tipo de atitude para trazer o holofote para problemas, né, que a gente já tem de denúncia em vários perfis sobre várias coisas. Inclusive o Felca não foi o primeiro falando desse assunto, já tiveram, né, houveram várias pessoas que falaram disso antes. Que lástima, né, que a gente teve que esperar uma pessoa maior falar disso para que aí as coisas fossem ter relevância, mas que ótimo que assim que falou rapidamente esse assunto já virou lei e as coisas já mudaram e pessoas foram presas e as coisas começaram a acontecer. Então isso traz uma grande esperança para que a gente até atente a esses grandes criadores de que na verdade eles também têm um papel que eu acho e defendo muito que eles tenham e ocupem, que não são só influenciadores ao seu bel prazer e para o seu próprio ego, mas que eles têm um poder sim de influenciar as pessoas como pensadores na sociedade que estão, de consumidores críticos dentro dessa plataforma, né, midiática que eles estão consumindo e trazendo esses influenciadores ali como pessoas que também vão responsabilizar, né, ajudar você a pensar junto com eles também e apontar o holofote não para teminha tosco de fulano vai casar com não sei quem, Beltrano divorciou. E sim, coisas que realmente estão moldando a nossa geração e as futuras gerações. Se hoje a gente tá aqui, com bandos de milênio, tudo chupeta na cabeça, gente, a esperança é que no futuro a gente não tenha as próximas gerações passando pelo mesmo. Quis fazer esse recorte antes tarde do que mais tarde sobre esse assunto. Se você gostou, não deixa de comentar, né? Para que você faça o quê? Ensine o algoritmo, a plataforma, que esse conteúdo do Cativeiro Cast merece relevância, sim, merece chegar em mais pessoas. Comenta, curte, compartilha, pega esse link, manda lá no zap da tua tia, da tua avó, do teu amigo. Traz essa relevância não só para o Cativeiro Cast,
mais para outros conteúdos que você acha que sim, que merecem projeção. Até teve um vídeo, acho que foi o retrasado, que uma menina comentou, e agradeço, e ela falou: você merece mais seguidores, você merece que seu conteúdo cresça. E eu sei, minha irmã, eu sei que eu mereço. E eu tô esperando. Vai vir, porque eu tô acreditando que a gente tá caminhando para uma sociedade que vai cada vez mais buscar e tomar as rédeas, né, da sua vida, ser mais consciente. Então, curta, compartilha, não deixe de se inscrever para receber notificações semanais, tá bom? Um beijinho, obrigadinha e até a próxima!